Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas, o Espírito Santo estará agora junto dos discípulos, e neles, para os ensinar e os guiar para a verdade total. João 16:13. E assim, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A fé apostólica relativamente ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla em 381. Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. A Igreja reconhece assim o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não está desligada da do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não dizemos que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo do Concílio de Constantinopla da Igreja confessa que ele, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo recebe a sua essência e o seu ser ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de um e do outro como de um só princípio e por uma só inspiração. E porque tudo o que é do Pai, o próprio Pai o deu ao seu Filho unigênito, gerando-o com exceção do seu ser Pai. Esta mesma procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente do seu Pai, que eternamente o gerou. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo de Constantinopla de 381, mas, com base numa antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já a tinha confessado dogmaticamente em 447, mesmo antes de Roma ter conhecido e recebido o símbolo de 381 no Concílio de Calcedônia, em 451. O uso desta fórmula no credo foi sendo, pouco a pouco, admitido na liturgia latina entre os séculos 8 e 11. A introdução do Filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje, no entanto, um diferendo com as igrejas ortodoxas. A tradição oriental exprime, antes de mais, o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar o Espírito como saído do Pai, João 15, 26, afirma que ele procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental exprime, sobretudo, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, ao dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Filioque, e dilo de maneira legítima e razoável, porque a ordem eterna das pessoas divinas, na sua comunhão consubstancial, implica que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também que, enquanto Pai do Filho único, seja com ele o princípio único de que procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade
se não for exagerada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve, desde a origem, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Encontra a sua expressão na regra da fé baptismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como o comprova esta saudação retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja preocupou-se com formular mais explicitamente a sua fé trinitária, tanto para aprofundar a sua própria inteligência da fé, como para a defender contra os erros que a deformavam. Foi esse o trabalho dos primeiros concílios, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e sustentados pelo sentido da fé do povo cristão. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de elaborar uma terminologia própria, com a ajuda de noções de origem filosófica, substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isto, a Igreja não sujeitou a fé a uma sabedoria humana, mas deu um sentido novo, inédito, a estes termos, chamados a exprimir também, desde então, um mistério inefável, transcendendo infinitamente tudo quanto podemos conceber a nível humano. A Igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou natureza, para designar o ser divino na sua unidade. O termo pessoa, ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre si, e o termo relação, para designar o facto de que a sua distinção reside na referência recíproca de uns aos outros. A Trindade é una. Nós não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho aquilo mesmo que o Pai e o Filho, aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Quando falamos destas 3 pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Com efeito, neles tudo é um, onde não há a oposição da relação.
Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. São Gregório de Nazianzo, também chamado o Teólogo, confia aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de mais nada, guardai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a instantes eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve, nem grau inferior que abaixe. É de três infinitos a infinita conaturalidade. Deus integralmente, cada um considerado em si mesmo. Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo à unidade sou reconduzido.